Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wróblewski e falar um pouco hoje para vocês a respeito de filosofia, ou talvez algo anterior à filosofia. Faz algum tempo que não discutimos a respeito de filosofia, apesar do nome do canal e do interesse em filosofia, que é bastante evidente. Ainda assim, devido ao ter paralisado um pouco minhas leituras filosóficas, faz algum tempo que eu não discutia a respeito de filosofia. Mas veio bem a calhar um trabalho recente que fizemos, eu mais uma colega, fizemos um trabalho de tradução e transcrição de um seminário de um francês que fez a apresentação a respeito de Antífon. E para quem já acompanha o canal e conhece um pouco da teoria psicanalítica, sabe que existe uma certa ligação com relação a Antífon, o sofista, com a psicanálise. Eu já fiz essa ligação em pesquisas anteriores, já a respeito de que muitos filósofos trazem que Antífon ele teria se proposto a curar as pessoas através da fala. Isso muito anterior a Freud, ainda na Grécia Antiga. E recentemente eu encontrei esse seminário que é eu vou tentar pronunciar em francês, mas o restante da pronúncia será todo em português, porque eu não tenho como ficar me cuidando o tempo todo para pronunciar o nome dele corretamente. É Michel Onfray, a pronúncia correta, Michel Onfray. Mas vai ser Michel Onfray mesmo, porque eu não tenho como ficar me cuidando para fazer a pronúncia correta. E os nomes em francês não favorecem muito. O Michel Onfray, ele é um filósofo, doutorado em filosofia. Ele dava aula em uma escola pública e ele resolveu simplesmente abandonar a docência na escola para se dedicar a ministrar aulas para o grande público, para a grande massa, aulas de filosofia que ele faz em um auditório com entrada gratuita para qualquer um que deseje participar e assistir às suas aulas. Isso é um movimento bem interessante, obviamente que ele tem seu meio de sobrevivência e por isso consegue fazer isso. Então ele tem os livros que ele escreveu e ele consegue se sustentar com o direito autoral dos seus livros e acaba se dedicando a esse formato de aula que é o que ele chama de universidade popular. Então, essa universidade popular que ele criou para estar divulgando o conhecimento da filosofia para a grande massa, para o grande público em geral. Qualquer um é bem-vindo, ele presta referências durante o seminário, então ele faz referências de obras, de livros dos quais ele traz a informação, mas as informações, a forma dele falar, ela é bastante compreensível, é muito interessante. Obviamente, o seminário dele gravado e disponibilizado, eu não estive presente no seminário, apesar de que após assistir ou ao menos ouvir tive um certo interesse em assisti-lo pessoalmente, mas é um pouco inviável no momento. E ele, através do seminário dele, que está em francês, um canal do YouTube acabou lançando esse seminário com legendas em espanhol. E eu não entendo nada de francês, mas de espanhol sim. Aí foi um pouco mais fácil, acabei eu e mais uma colega, nós nos juntamos e transcrevemos e traduzimos esse seminário do Michel e o porquê que esse seminário ele se constituiu como algo importante para mim. Primeiro porque ele trouxe muito mais informações do que eu já vinha estudando a respeito de Antífon. É bastante complexo encontrar informações de Antífon, porque infelizmente restaram poucos fragmentos da obra de Antífon e o Michel Onfray, ele traz algumas referências muito importantes que eu vou buscar mais tarde e traz muito mais informações sobre Antífon, não apenas ter sido um precursor da psicanálise lá na Grécia Antiga, como ter sido, por sinal, um precursor do próprio direito, da advocacia e de várias outras áreas, além de, claro, ter falado muito sobre a palavra. Então são informações bem interessantes e eu pretendo me aprofundar ainda mais nos estudos de Antífon.
E nesse sentido, esse seminário ele vem muito a calhar. E uma das coisas que o Michel Onfray ele traz nesse seminário e que eu já vinha estudando a respeito dos sofistas e que creio ser importante apresentar para vocês é o fato de que, como eu já havia assistido antes em uma aula do professor Clóvis de Barros Filho, ele fala de uma maneira muito interessante que a grande má sorte dos... não me recordo se ele fala com essas palavras, o professor Clóvis de Barros costuma ser um pouquinho mais específico na forma dele se expressar verbalmente, mas ele diz que a má sorte dos sofistas foi terem sido conhecidos através do olho do seu inimigo, através do olhar do seu pior inimigo. Então, quem ficou responsável por escrever a história dos sofistas foi justamente uma pessoa que os detestava. E isso o Michel Onfray também traz no seu seminário, que justamente foi justamente Platão a escrever sobre os sofistas. E Platão tinha um imenso desprezo pelos sofistas, o que faz com que eles não tenham sido ao longo da história vistos com um olhar muito benéfico para eles. Tanto é que eu mesmo, em outros momentos que já falei sobre os sofistas, me referi da forma que o próprio Platão traz de referência aos sofistas. Mas o Michel Onfray ele nos traz uma leitura do porquê talvez Platão se incomodasse tanto com os sofistas. Por que eles eram tanto de desapreço de Platão? E por que o Platão ele construiu essa imagem caricata dos sofistas? E aí, quando o Michel Onfray ele fala sobre isso, ele nos diz que os sofistas, diferentes do que se pensa, eles eram bastante acessíveis, eram um conhecimento muito acessível à população. Apesar de ser pago, e é uma das críticas que o Platão faz, e é interessante essa crítica, porque o Platão ele critica que os sofistas eles ensinavam em troca de dinheiro. Mas o próprio Platão e a filosofia, de maneira geral, ela é extremamente elitista nessa época. Quem Platão ensinava, e não à toa o banquete do Platão, não eram as grandes massas que participavam dos banquetes. Então, quem de fato Platão ensinava, quem de fato Aristóteles ensinava, quem fazia parte da escola platônica e da escola aristotélica, eram pessoas elitizadas. Então, eram os cidadãos gregos. Só que só era cidadão grego homem nascido na Grécia, que representava uma parcela bastante pequena das pessoas de fato que moravam na Grécia. O Michel Onfray, em determinado momento, inclusive, ele fala sobre a democracia grega, que também, a partir desse pressuposto, quem podia ter voz na democracia grega era o cidadão, ou seja, o homem grego. Ele fala que, na verdade, essa certa democracia, dita democracia grega, era muito mais uma aristocracia disfarçada. Porque se você pegasse quem de fato era homem grego, era uma pequena parcela da população. A imensa parcela da população era constituída justamente pelo restante que não eram considerados como cidadão, que eram as mulheres, crianças e estrangeiros. Principalmente porque a Grécia costumava promover muitas guerras, capturava muitos escravos, e os escravos, os estrangeiros, nenhum deles eram considerados cidadão grego. Portanto, a filosofia nessa época ela também era uma filosofia muito elitista, ensinada para o cidadão grego. Então era uma filosofia da elite para a elite. Então, quando a gente pega Platão, pega Aristóteles, é notável que eles são participantes da elite. Sócrates é uma aberração no meio dos filósofos. Sócrates realmente a curva fora do nível, algo anormal, algo quase animalesco ali pro meio. Porque quando você pega o Platão,
Ele é de uma família extremamente bem posicionada, tanto socialmente quanto financeiramente. Se você pega Aristóteles, era filho de médico, ele mesmo era formado em medicina, ele inclusive se tornou mais tarde professor de Alexandre. Então, os filósofos, de maneira geral, eram pessoas muito bem posicionadas. Mesmo o chamado filósofo escravo, também era escravo de uma pessoa bastante específica e ocupava uma posição muito privilegiada se você comparar com o entendimento geral de escravidão da época. Então, todos os filósofos eles ocupavam uma posição bastante elitista e ensinavam para a elite. E os sofistas vêm com uma proposta de ensinar para a grande massa, mesmo que cobrando, mas de ensinar para quem pudesse pagar. Ironicamente, hoje, quando se fala em fazer algo para quem pode pagar, nós falamos em algo que também é elitista. Mas nessa época, diante daquele contexto, diante daquela situação, onde quem aprendia filosofia eram apenas os nobres, apenas as pessoas que tinham alguma relação de nobreza, a nobreza entendida aqui no sentido realmente de família e não de nobreza conceitual, nesse período, falar em pagar para ter aula era algo mais abrangente, era algo que acabava sendo mais acessível a uma grande população, muito mais do que a ideia de se conseguir chegar a um status de nobreza, de se conseguir chegar a uma condição de fato estudar numa escola filosófica, como é o caso da escola platônica ou da escola aristotélica, que só era acessível de fato para as pessoas que tinham uma condição nem mesmo financeira, mas um status social. E o Michel Onfray, ele traz isso como um dos possíveis fatores que leva Platão a construir essa imagem tão caricata dos sofistas e a colocar eles nesse lugar tão, digamos, tão rechaçado. Porque justamente era um grupo de pessoas que se propunham a ensinar para além da elite. E talvez justamente o Platão ele se incomode com esse fato do conhecimento ele se tornar algo mais acessível, ele não ser a filosofia. E aí entra em um outro aspecto que eu vou comentar mais tarde, de os sofistas eles colocarem a filosofia como algo não sendo necessariamente algo da elite, algo da nobreza, mas sim algo que qualquer um que pagasse poderia ter. E talvez isso incomode mais o Platão do que as críticas que de fato ele faz, como se os sofistas fossem pessoas extremamente empobrecidas de pensamento, pessoas muito limitadas na articulação das palavras e muito limitadas na arte da retórica, quando isso não é verdade. Os sofistas eles tinham um conhecimento de retórica muito grande, eles tinham um conhecimento e uma certa habilidade com as palavras. E por que eu falo dos sofistas me referindo como filosofia? O correto seria se referir como sofística, mas o Michel Onfray ele traz justamente essa certa reivindicação para os sofistas de filósofos. Então ele fala que uma das coisas que quando se estuda mais a fundo a sofística e os sofistas, uma das coisas que se pode entender é que eles merecem sim serem colocados nessa condição e nesse status de filósofos verdadeiros, que são palavras, inclusive, que ele utiliza durante o seu seminário, falando que a posição em que os sofistas são colocados é uma posição injusta para eles, porque eles têm muito conhecimento, existe muito conteúdo contido nos fragmentos, no que sobrou a respeito dos sofistas, mas infelizmente a história deles é contada a partir do seu pior inimigo, que é Platão. Então, isso me leva
a um outro status, a uma ampliação da visão que me é de muito agrado. Primeiro porque eu já tinha um certo interesse no Antífon, que é o sofista principal que ele discute durante esse seminário, e que me é de apreço justamente por poder ser considerado um precursor da psicanálise, e também o fato dele fazer essa crítica a Platão leva para uma outra crítica que eu já venho fazendo há muito tempo nos meus conteúdos, tanto em vídeos quanto postagens, aonde eu digo que Platão era um playboy. Usando, claro, totalmente uma analogia extremamente fora de contexto aqui, mas por que eu faço essa referência de que Platão é um playboy? Justamente porque Platão é dessa elite. Platão ele é de uma elite que representa uma minoria. E ele é de uma elite muito privilegiada, não à toa que os seus textos se mantêm inteiros, enquanto os textos de vários outros filósofos da mesma época, que não pertenciam a essa mesma elite de Platão, eles acabam se perdendo. Então, se a gente for pegar Epicuro, sobraram páginas e algumas cartas de Epicuro. São 3 páginas de uma das suas obras e algumas cartas. E Epicuro escreveu mais de 300 obras. E simplesmente se perdeu, foram destruídas, porque ele não participava dessa elite, que é outro filósofo que, por sinal, se propunha a ensinar para todos, inclusive escravos e mulheres. Se propunha a ensinar para todos que desejassem aprender. Então, quando a gente pega isso e a gente pega essa vertente mais política também do Michel Onfray, de trazer esse conhecimento de uma maneira popularizada, não à toa que ele chama de universidade popular, de trazer o conhecimento filosófico e, mais do que isso, o conhecimento filosófico clássico. E isso é muito importante, esse movimento que o Michel faz com esse trabalho, porque também é necessário entender e é necessário se preocupar com a ideia de se popularizar o conhecimento de uma maneira vulgar, de se pegar, então vamos tornar isso daqui mastigadinho o suficiente para as pessoas entenderem. Não, a gente precisa trazer um conteúdo de boa qualidade, mas que seja acessível ao público em geral. E eu creio que essa proposta do Michel Onfray vai muito nesse sentido. E achei importante trazer, após fazer essa tradução desse seminário, se vocês procurarem pelo nome Michel Onfray Antífon no YouTube, provavelmente vocês vão cair no vídeo mencionado que traz esse seminário dele. Eu não vou deixar link porque umas vezes acontece depois a pessoa tirar o vídeo, aí o link fica inútil, e outra que também eu não pedi permissão para a pessoa, então também não acho legal ficar colocando menção sem pedir permissão, mas se vocês digitarem na lupa do Google, vocês vão encontrar esse vídeo. E recomendo que assistam. Como eu mencionei, ele está subtitulado em espanhol. Dá para colocar tradução rápida, tradução automática, aliás, mas vocês sabem que a tradução automática do YouTube não é das melhores, está longe de ser. Mas a titulação em espanhol, a subtitulação em espanhol é muito eficiente e está muito bem feita. Então, quem entende um pouquinho de espanhol, ele vai conseguir ler tranquilamente. Se você entende o francês, você vai conseguir entender, inclusive, o áudio na língua original. É isso, então, só para trazer um pouco essa outra perspectiva que eu tive a partir da tradução desse trabalho do Michel Onfray, de um Platão que talvez tenha tido interesses muito específicos ao falar como falou dos sofistas, e também trazer um pouco a respeito desses sofistas nessa outra posição, numa posição de filósofos, numa posição de quem de fato tem conhecimento, e não nessa posição que o Platão pinta para eles e os coloca numa posição extremamente de sujeitos ignorantes, de sujeitos desprovidos de qualquer conhecimento. É isso. Obrigado pela atenção durante este vídeo. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve. Clica em gostei nos nossos vídeos, é de grande importância para ajudar a divulgar o trabalho. Lembrando que nós estamos, se você está vendo esse vídeo mais tarde, você não vai ter acesso a essa informação, já vai estar desatualizada, mas no momento, além das aulas particulares, nós estamos com um mini curso rápido sobre psicanálise, uma introdução à psicanálise, onde a gente apresenta vários dos conceitos importantes de psicanálise de uma maneira bastante acessível. São 10 aulas por R$100.
Então, se tiver interesse, entre em contato conosco pelo direct do Instagram ou deixa o seu e-mail nos comentários que a gente retorna. E é um trabalho bem bacana que também pode estar ajudando vocês a entender um pouco mais a respeito da psicanálise. E, por sinal, Antífon é o tema de uma das primeiras aulas. Então é isso, obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.